Um homem de cabelos brancos entrou numa joalheria de luxo com uma sacola simples de mercado pendurada no braço. Pediu para ver um colar. A vendedora olhou para a sacola, olhou para o sapato gasto e disse com um sorriso falso: "Senhor, essas peças são caras. Talvez você prefira olhar alguma bijuteria." Alguns funcionários riram. Ele não discutiu. Apenas sorriu e foi embora. Dias depois, voltou. E ninguém naquela loja estava preparado para o motivo da volta dele. Seu Eurico tinha 72 anos, cabelos brancos cortados simples, calça de tecido surrada nas dobras e uma camisa xadrez que já havia passado por muitas lavagens. Não era o tipo de homem que chamava a atenção numa rua movimentada, e era exatamente assim que ele gostava. Naquela manhã de sábado, ele desceu do ônibus 2 paradas antes do ponto certo porque gostava de andar. Sentia as pernas ainda firmes, o passo cadenciado e aproveitava o caminho para pensar. Estava pensando na filha. Mariana ia completar 50 anos naquele mês, meio século de vida, e ele ainda a via como a menina que corria descalça no quintal de casa. Queria dar a ela algo especial. Algo que ela guardasse para sempre. Foi por isso que ele entrou na joalheria Cristal. Conhecia o dono há mais de 40 anos. Hélio era seu amigo desde os tempos de vila, quando os dois ainda eram jovens sem dinheiro e cheios de planos. Com o tempo, os caminhos foram diferentes. Hélio abriu a loja, cresceu no ramo, se tornou um nome respeitado. Seu Eurico foi por outro caminho, mais quieto, mais discreto. Mas a amizade resistiu ao tempo, às distâncias, às mudanças. Era daquele tipo de amizade que não precisa de ligação toda semana para continuar verdadeira. A joalheria era bonita, piso de mármore, iluminação dourada, vitrines elegantes. Seu Eurico entrou, parou um instante e se aproximou da vitrine central. Ficou olhando para um colar de ouro com um pingente em formato de flor. Simples, elegante. Parecia exatamente o gosto de Mariana. Esperou que alguém viesse até ele. Nenhum vendedor veio. Ele olhou para os lados. Uma das vendedoras, cabelo liso, batom vermelho, postura de quem se achava a mais importante do salão, estava apoiada no balcão, conversando com um colega. Olhou para seu Eurico por um segundo e voltou à conversa. Um casal jovem entrou pela porta logo atrás dele. Bem vestidos, ele de blazer, ela de vestido. Em menos de 30 segundos, a vendedora do batom vermelho se descolou do balcão com um sorriso largo e foi recebê-los de braços abertos, perguntando em que podia ajudar. Seu Eurico viu tudo. Não disse nada. Caminhou até a vitrine lateral e ficou olhando as peças expostas sobre veludo escuro. Colocou a sacola no chão com cuidado e chamou com educação o vendedor que passava por perto. O rapaz parou, olhou para ele, olhou para a sacola de mercado no chão e informou que o senhor podia aguardar um momento, que ele estava com outro cliente, só que não havia outro cliente com ele. Ele tinha acabado de sair da copa com um copo d'água na mão. Seu Eurico assentiu. Claro, sem pressa. Esperou. O rapaz não voltou. 10 minutos se passaram. Ele ficou de pé, quieto, observando. Via como os vendedores se movimentavam, como escolhiam quem atender, como sorriam para uns e desviavam o olhar de outros. Não era a primeira vez na vida que passava por isso, mas cada vez que acontecia, doía de um jeito diferente. Resolveu tentar de novo. Foi até o balcão central, onde a vendedora do batom vermelho havia voltado depois de encaminhar o casal jovem para uma colega. Ele tinha lido a plaquinha no jaleco dela. Denise. Boa tarde, ele disse com voz firme. Gostaria de ver aquele colar ali na vitrine, o da flor dourada. Denise olhou para ele. Uma olhada rápida, de cima a baixo, daquelas que fingem ser discreta, mas não são. Esse colar é ouro 18 quilates, ela disse, com um tom que não era de informação. Era de aviso. Eu sei, ele respondeu tranquilo.
Por isso quero ver de perto. Ela hesitou. Perguntou se o senhor tinha interesse em comprar naquele dia ou se estava só pesquisando. A pergunta não seria rude se o tom fosse outro. Mas o tom era aquele. O tom de quem já decidiu a resposta antes de fazer a pergunta. Tenho interesse em comprar, ele disse. Denise pegou a chave da vitrine com uma lentidão que parecia proposital. Abriu o vidro e colocou o colar sobre um suporte de veludo na frente dele. Esse aqui é o mais barato dessa linha, ela disse. Caso o senhor prefira algo mais acessível, temos opções ali na outra vitrine. E apontou para longe, para uma seção com peças menores e menos elaboradas. Seu Eurico olhou para o colar por um momento. Depois olhou para ela. Eu gostaria de ver este aqui mesmo, disse, sem elevar a voz. Ela encolheu levemente os ombros, como quem faz um favor. Enquanto ele segurava o colar com cuidado, dois colegas de Denise trocaram um olhar rápido perto do balcão. Um deles murmurou algo, o outro deu um sorriso contido. Seu Eurico viu. Fingiu não ver. Esse é para presente? Ela perguntou. Para minha filha. Aniversário de 50 anos. Ela digitou algo no computador sem olhar para ele. Parcelamento aqui é só no cartão aprovado na hora. Não trabalhamos com outras formas de pagamento para peças acima de determinado valor. Ele não havia perguntado sobre parcelamento. Seu Eurico devolveu o colar com cuidado ao suporte, endireitou as costas, olhou para Denise com uma calma que ela claramente não entendeu. Posso falar com o Hélio? O dono. Denise franziu levemente o senho. O senhor conhece o dono? Conheço sim, somos amigos. Ela olhou para ele por um segundo, depois para a sacola de mercado no chão, depois de volta para ele. O dono não está hoje, e a gente não tem como passar contato de clientes. Eu não sou cliente dele, sou amigo. Eu entendo, ela respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas não posso ajudar com isso. Se o senhor quiser deixar recado, eu anoto. Seu Eurico pegou a sacola do chão, dobrou o cabo com os dedos devagar. Olhou uma última vez para o colar na vitrine. Depois olhou para Denise, não com raiva, não com mágoa, com uma expressão que ela não soube decifrar. Não precisa de recado. Eu mesmo falo com ele. E saiu pela porta. Do lado de fora, o sol batia forte na calçada. Ele caminhou até um banco de praça a meia quadra dali. Sentou, colocou a sacola no colo e ficou quieto por um momento. Não estava com raiva. Estava pensando. Tirou o celular do bolso, um aparelho velho de tela pequena, e procurou o nome na lista de contatos. Discou. Tocou 2 vezes. A voz do outro lado atendeu com animação. Eurico! Que foi, sumido? Seu Eurico sorriu pela primeira vez em toda aquela tarde. Hélio, preciso te contar uma coisa. E depois quero te fazer uma pergunta. Hélio ouviu tudo sem interromper. Seu Eurico foi direto. Contou da espera, do vendedor que sumiu, do olhar de Denise escorregando para a sacola de mercado no chão, da pergunta sobre parcelamento que ninguém tinha feito. Cada detalhe no lugar certo. Sem exagero, sem drama. Quando ele terminou, Hélio ficou um instante em silêncio. Eurico, isso não deveria ter acontecido. Essa loja tem o meu nome. Eu sei. Mas não é por isso que estou ligando. Você falou que estava pensando em vender. Pausa. Falei. Já faz tempo. Cansei, meu amigo. 30 anos nesse ramo e o corpo já não quer mais. Então a gente precisa se encontrar hoje. Hélio riu daquele jeito de quem conhece o outro fundo o suficiente para saber que quando ele diz hoje, ele quer dizer agora. Pode vir aqui em casa às 6. Seu Eurico desligou, ficou mais um momento no banco da praça e olhou de longe para a porta de vidro da joalheria. Lá dentro, Denise estava encostada no balcão conversando e rindo com uma colega. Sem nenhuma preocupação no mundo. Ele se levantou, ajeitou a camisa e foi embora.
Naquele mesmo fim de tarde, enquanto seu Eurico se preparava em casa, a joalheria seguia funcionando normalmente. Denise fechou mais 2 vendas. Uma pulseira para uma moça jovem. Um par de brincos para uma cliente que chegou de carro. Quando queria, ela era uma boa vendedora. Sabia sorrir, sabia elogiar, sabia fazer o cliente se sentir especial. O problema era que ela só fazia isso quando achava que valia o esforço. No fim do expediente, arrumando a bolsa atrás do balcão, ela comentou com a colega Patrícia que o ponto alto do dia tinha sido aquele velhinho com sacola de feira, achando que ia comprar ouro. As duas riram. Patrícia nem tinha visto a cena, mas riu assim mesmo. Do outro lado do balcão, o vendedor Rafael arrumava papéis e não disse nada. Não riu também. Ele tinha visto o rosto de seu Eurico na saída. Tinha visto aquela expressão estranha, aquela calma que não era resignação, era outra coisa, e essa outra coisa ficou rondando a cabeça de Rafael o resto do dia, sem que ele conseguisse nomear o que era. Às 5h40, seu Eurico saiu de casa com uma pasta de couro marrom debaixo do braço. Grossa, fecho dourado, gasto pelo tempo, documentos organizados lá dentro. Pegou o ônibus, desceu na esquina certa e fez o resto a pé. Hélio o esperava na varanda com 2 copos de suco. Os dois se abraçaram como sempre, sem cerimônia. Sentaram. "Você veio com pasta", Hélio disse. "Vim." Então já decidiu alguma coisa. Seu Eurico colocou a pasta sobre a mesa, mas não abriu ainda. "Antes de qualquer coisa, me fala o valor. O que você quer? As condições, as dívidas se tiver. Quero ouvir tudo." Hélio falou. Valor, estoque, equipamentos, o ponto comercial que era excelente, o fluxo de clientes garantido o ano inteiro. Falou também de 2 dívidas pequenas que ainda existiam, porque quis ser honesto logo de cara. Seu Eurico ouviu sem interromper. Fez 2 perguntas objetivas, nada além. Quando Hélio terminou, ele abriu a pasta, tirou uma folha dobrada ao meio e colocou em cima da mesa. "Eu aceito as condições, mas tem uma cláusula que eu preciso que entre no contrato." "Que cláusula?" "A equipe atual não pode ser avisada de nada. Continuam trabalhando normalmente, sem saber que o dono mudou. Por 2 semanas. Hélio ficou olhando para o amigo. 2 semanas sem saber. Isso. Silêncio. Hélio olhou para a folha dobrada na mesa, depois para seu Eurico, depois de volta para a folha. "Eurico, o que você está planejando?" Seu Eurico não respondeu de imediato. Pegou o copo de suco, tomou um gole, devolveu com calma. "Nada que você precisaria se preocupar." Hélio sacudiu a cabeça devagar com um sorriso no canto da boca. "Você nunca fez nada por acaso na vida, seu Eurico." "Nunca fiz." Os dois ficaram em silêncio por um instante. Lá fora, o bairro ia escurecendo devagar. Hélio olhou mais uma vez para a folha dobrada na mesa. "Tá bom, me mostra o que tem aí dentro." Seu Eurico abriu a folha. Hélio leu. E quando terminou de ler, ficou quieto por um bom tempo, com os olhos fixos no papel e uma expressão que misturava surpresa com respeito. Não era o valor que tinha esperado, era muito mais do que isso. "Você tem esse dinheiro disponível?" ele perguntou, olhando para o amigo. "Tenho, e posso transferir na segunda-feira de manhã." Hélio dobrou a folha com cuidado, encostou no espaldar da cadeira e olhou para o amigo de 40 anos. "Tá fechado, Eurico." O aperto de mão selou a decisão. O contrato selou o resto. E na segunda-feira, muita coisa ia mudar. A segunda-feira chegou como qualquer outra segunda-feira na joalheria Cristal. Denise entrou às 9 em ponto, jogou a bolsa no armário da copa, tomou o cafezinho de sempre e foi para o salão. Rafael chegou logo depois. Cumprimentou a todos com um aceno de cabeça e ocupou seu posto perto da vitrine lateral. Patrícia veio atrasada, como de costume, inventando uma história diferente da semana anterior. Nada fora do normal.
O que nenhum deles sabia era que naquela mesma manhã, mais cedo, 2 homens tinham se encontrado num cartório a algumas ruas dali. Assinaram documentos, trocaram um aperto de mão, e quando saíram pela porta, a joalheria Cristal tinha um novo dono. Seu Eurico voltou para casa com a via do contrato dobrada dentro da pasta de couro. Colocou tudo em cima da mesa, preparou um café e sentou. Não estava com pressa. A loja ia continuar funcionando. A equipe ia continuar trabalhando. Ele tinha 2 semanas para observar, para entender, para decidir com calma o que precisava ser feito. Mas a vida tem o hábito de encurtar os prazos que a gente estipula. Na quinta-feira daquela mesma semana, seu Eurico passou em frente à loja no fim da tarde. Não era para entrar. Só queria ver de longe, sentir o movimento, observar como as coisas funcionavam por fora. Parou na calçada do outro lado da rua, mãos no bolso, e ficou olhando. Foi quando viu. Um senhor de idade, bem mais velho do que ele, entrou na joalheria com passos lentos e uma bengala de madeira. Camisa social, cabelo penteado, aquele jeito de quem se arrumou para sair de casa. Provavelmente tinha vindo de longe, provavelmente estava comemorando alguma coisa. Seu Eurico ficou parado, olhando pela vitrine de vidro. O senhor se aproximou do balcão. Denise estava lá. Ela olhou para ele, olhou para a bengala, olhou para a camisa um pouco desbotada nas mangas. Mas dessa vez foi até ele. Cumprimentou, perguntou o que o senhor estava procurando. O velho mal terminou de responder quando a porta da loja abriu. Entrou um casal jovem, bem vestido, ar de quem tem pressa e dinheiro. Denise olhou para o casal, olhou para o velho e disse que ia já voltar, que fosse aguardando. Não voltou. Foi direto para o casal com o sorriso largo de sempre. O senhor da bengala ficou parado no meio do salão, sem saber para onde ir, sem ninguém vindo até ele. Seu Eurico sentiu um peso no peito que ele conhecia bem. Atravessou a rua, entrou na joalheria. Denise levantou os olhos quando ouviu a porta. Quando viu quem era, algo passou pelo rosto dela, uma pontada de memória. Ela franziu levemente o senho, como se tentasse lembrar de onde conhecia aquele rosto, e logo afastou o pensamento. Para ela, era mais um. Seu Eurico foi direto até o senhor da bengala. "O senhor está sendo atendido?" O velho olhou para ele com um sorriso aliviado. "Ainda não, meu filho. Estou esperando. O que o senhor está procurando?" "Uma aliança. Minha esposa faz 60 anos de casada semana que vem. Quero dar uma aliança nova para ela." A antiga ficou apertada com o tempo. Seu Eurico sorriu de verdade. 60 anos. Isso é raro. É sim. E ela merece o melhor. Os dois caminharam juntos até a vitrine das alianças. Seu Eurico não era funcionário, não conhecia os preços de cabeça, não tinha acesso ao estoque. Mas ficou ao lado do senhor, ajudou a chamar a atenção de Rafael, que dessa vez veio rápido e atendeu os dois com atenção. Do balcão, Denise observou a cena sem entender muito bem o que estava acontecendo. Aquele velho de camisa xadrez havia voltado. Estava ajudando outro cliente. Parecia à vontade demais para ser apenas um visitante. Ela cruzou os braços e continuou olhando. O senhor da bengala escolheu uma aliança dourada com um friso delicado na borda. Rafael embrulhou com cuidado, colocou numa caixinha azul e desejou parabéns pelos 60 anos. O velho saiu com um sorriso largo, a bengala de um lado e a sacolinha da joalheria do outro. Quando a porta fechou, seu Eurico ficou parado por um instante no meio do salão. Olhou para Rafael, que o cumprimentou com um aceno discreto de cabeça, sem entender ao certo quem era aquele homem. Olhou para Patrícia, que desviou o olhar rapidamente. Olhou para Denise. Ela estava olhando para ele. Dessa vez, sem o sorriso de canto de boca, com uma expressão diferente. Não de respeito, ainda não, mas de dúvida, de uma pulguinha atrás da orelha que ela não conseguia coçar.
Seu Eurico não disse nada. Virou as costas e saiu pela porta. Do lado de fora, andou até a esquina e parou. Tirou o celular do bolso e ligou para Hélio. Fui na loja hoje. E aí? Hélio perguntou. A situação é pior do que eu pensei. Não é só comigo que isso acontece. Silêncio do outro lado. O que você vai fazer? Seu Eurico olhou para o movimento da rua. Um ônibus passou. Uma mãe empurrava um carrinho de bebê. A vida seguia normalmente para todo mundo. Vou esperar mais uma semana. Quero ver tudo antes de entrar. E depois? Depois eu entro pela porta da frente, com a chave na mão. Hélio ficou em silêncio por um momento. Eurico, só me promete uma coisa. O quê? Que você vai ser justo. Seu Eurico respondeu sem hesitar. Sempre fui. Desligou. Guardou o celular no bolso e começou a caminhar. Tinha uma semana ainda. Uma semana em que a equipe ia continuar sem saber, ia continuar do mesmo jeito, ia continuar tomando as mesmas decisões. E cada decisão que tomassem nessa semana ia importar muito mais do que eles imaginavam. Na sexta-feira seguinte, a joalheria Cristal recebeu um cliente diferente. Ele entrou pouco depois do meio-dia, terno escuro, pasta de executivo, aquele andar de quem tem pressa e dinheiro ao mesmo tempo. Se apresentou como diretor de uma empresa e disse que estava procurando um conjunto completo, colar, brincos e pulseira, para presentear a esposa no aniversário de 15 anos de casamento. Orçamento aberto. Queria o melhor que a loja tinha. Denise foi a primeira a chegar nele. Sorriso largo, postura impecável, o modo dela que aparecia quando a comissão prometia ser boa. Passou 40 minutos com o cliente, mostrou peças, contou histórias sobre cada joia, criou aquela atmosfera de exclusividade que ela sabia construir muito bem quando queria. O cliente fechou uma das maiores vendas do mês. Denise comemorou com Patrícia na copa, falando em voz alta o valor da comissão que ia receber. Rafael ouviu tudo da mesa ao lado, tomando o café em silêncio. Naquele mesmo dia, mais tarde, uma mulher simples entrou na loja. Roupa comum, bolsa de tecido, cabelos presos com um elástico. Perguntou timidamente se podia ver os brincos da vitrine pequena que uma amiga havia comprado ali e ela queria algo parecido para dar de presente para a mãe. Patrícia olhou para ela por 2 segundos e disse que ia verificar se tinha alguém disponível para atendê-la. Voltou para o balcão, ficou mexendo no computador por vários minutos e não voltou. A mulher esperou. Ficou de pé perto da vitrine, sem saber se devia insistir ou ir embora. Depois de um tempo, foi embora. Rafael viu tudo. Levantou para ir até ela, mas ela já tinha saído pela porta quando ele chegou perto da vitrine. Ele ficou olhando para a rua pelo vidro. Naquela noite, seu Eurico estava em casa quando o telefone tocou. Era um número que ele não conhecia. Atendeu. "Moço, o senhor não me conhece?" disse a voz do outro lado, um pouco nervosa. "Meu nome é Rafael. Eu trabalho na joalheria Cristal." Seu Eurico ficou quieto por um instante. "Estou ouvindo. Eu vi o senhor na loja semana passada. Ajudou aquele senhor de bengala a escolher uma aliança. E eu lembrei que o senhor também tinha estado lá antes, no sábado, e saiu sem ser atendido direito. Lembra bem. Eu queria ter ido falar com o senhor naquele dia, mas não fui." Pausa. "Hoje deixei uma cliente ir embora sem atender também. Não fui eu, foi a Patrícia. Mas eu podia ter ido antes que ela saísse e não fui." Seu Eurico ouviu, sem interromper. "Por que está me ligando?" ele perguntou. "Porque eu peguei o seu número com o Hélio. Liguei para ele antes. Perguntei se tinha problema em te passar o contato. Ele disse que não." Interessante, Hélio não havia mencionado isso. "E o que você quer, Rafael?" O rapaz demorou 1 segundo para responder. "Quero te dizer que eu deveria ter feito melhor. Das 2 vezes. Isso não é desculpa, é só a verdade." Seu Eurico ficou em silêncio por um momento. Olhou para a janela. A rua lá fora estava quieta.
Você tem quantos anos? Ele perguntou. 26. Há quanto tempo trabalha lá? Quase 2 anos. E por que ficou todo esse tempo sem falar nada quando via essas coisas acontecendo? Outra pausa, mais longa dessa vez. Porque eu precisava do emprego e porque achei que não era meu lugar. Seu Eurico entendeu. Não era uma resposta covarde, era uma resposta honesta. E honestidade para ele sempre valeu mais do que coragem fácil de ter quando não se tem nada a perder. Tá bom, Rafael. Obrigado por ligar. Só isso? Por enquanto, só isso. Desligou. Ficou com o telefone na mão por um instante. Depois colocou em cima da mesa e foi para a cozinha preparar um chá. Rafael havia feito algo que custava caro para muita gente. Havia ligado sem saber ao certo o que ia acontecer, sem saber quem era aquele homem, sem garantia de nada. Só para dizer que errou. Isso significava alguma coisa. Na segunda-feira seguinte, faltavam 2 dias para seu Eurico se apresentar como dono. Ele passou a manhã em casa, revisando os documentos, estudando os números que Hélio havia passado, entendendo o que precisava de ajuda imediata e o que podia esperar. No início da tarde, saiu para caminhar. O caminho, quase sem querer, passou na frente da joalheria. Ele parou do outro lado da rua, mãos no bolso, e ficou olhando. O movimento estava bom para uma segunda-feira. 2 clientes sendo atendidos lá dentro. Denise de um lado, Patrícia do outro. Rafael perto da vitrine, em pé, com aquela postura de quem está prestando atenção mesmo quando parece que não está. Seu Eurico observou por alguns minutos. Então viu algo que não esperava. Uma menina entrou na loja puxando a mão da avó. A avó era uma senhora pequena, de chinelo e roupa de casa, como se tivesse saído às pressas. A menina foi direto para a vitrine dos colares finos e ficou olhando com aquele brilho nos olhos que só criança tem diante de algo que considera o máximo do universo. Denise olhou para as duas e voltou para o cliente que estava atendendo. Patrícia nem olhou, mas Rafael foi até elas. Agachou do lado da menina, apontou para o colar que ela estava olhando e disse alguma coisa que fez a menina rir. A avó sorriu. Rafael pegou o colar com cuidado, colocou no pescoço da menina para ela ver no espelho pequeno que ficava sobre a vitrine, e a menina ficou tão feliz que bateu palma. A avó comprou o colar. Não era caro. Provavelmente era tudo o que ela tinha separado para aquilo. Rafael embrulhou como se fosse a peça mais importante da loja. As duas saíram pela porta de mãos dadas, a menina com a sacolinha azul balançando no braço. Seu Eurico ficou olhando até elas sumirem na esquina. Então olhou de volta para a loja. Para Rafael, que havia voltado para o seu posto com a mesma expressão de sempre. Guardou aquilo na memória. Quarta-feira estava chegando, e na quarta-feira de manhã, cedo, seu Eurico ia entrar naquela loja pela primeira vez não como cliente, não como visitante, não como o velhinho com sacola de feira. Ia entrar como dono. E dessa vez, todo mundo ia prestar atenção. A quarta-feira começou igual a todas as outras na joalheria Cristal. Denise chegou no horário, tomou o café, retocou o batom no banheiro da copa e foi para o salão. Tinha um cliente marcado para as 10 da manhã, um empresário que havia ligado na semana anterior, interessado numa corrente grossa de ouro. Ela já tinha separado as peças, já tinha calculado a comissão na cabeça. Rafael chegou, cumprimentou, ocupou o posto de sempre. Patrícia chegou atrasada de novo. Às 9h20, a porta da frente abriu. Seu Eurico entrou com calça de tecido escuro, camisa branca abotoada até o último botão e os sapatos que usava nas ocasiões que pediam respeito. Sem sacola, sem pressa, com a chave da loja no bolso e um envelope fechado debaixo do braço. Denise olhou para ele de longe. Aquele rosto conhecido outra vez. A pulguinha voltou atrás da orelha dela, mais forte agora. Ele caminhou direto para o centro do salão e parou.
Olhou para cada canto da loja com aquela calma que ela já tinha visto antes e que continuava sem conseguir decifrar. Então falou em voz firme, sem gritar, sem drama. Bom dia, preciso que todos se reúnam aqui por um momento. Denise franziu o senho. Com licença, o senhor é... O novo dono. Silêncio. Patrícia abaixou o celular que estava na mão. Rafael ficou imóvel perto da vitrine. Denise abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Como assim o novo dono? Seu Eurico colocou o envelope em cima do balcão e o abriu com cuidado. Tirou de dentro uma cópia do contrato de compra e venda com as assinaturas e o reconhecimento do cartório bem visíveis na última página. Colocou sobre o balcão na direção de Denise. Ela olhou para o papel. Leu o nome, leu a data, leu o valor. Olhou de volta para ele. Isso é de quarta-feira passada. É sim, faz 10 dias. O senhor estava aqui, na semana passada. Estava, e já era o dono. Já era. O silêncio que veio depois disso foi diferente de todos os outros. Era o tipo de silêncio que ocupa o espaço inteiro de um lugar. Patrícia olhou para Denise. Denise olhou para o contrato. Rafael olhou para o chão. Seu Eurico esperou que o peso daquilo assentasse. Não tinha pressa. Deixou cada um processar no seu tempo. Então puxou uma das cadeiras que ficavam perto do balcão de atendimento, sentou com a calma de quem está em casa e olhou para os três. Vou ser direto com vocês, porque acho que todo mundo merece isso. Vim aqui há algumas semanas como cliente comum. Queria comprar um presente para minha filha. Fui ignorado. Fui empurrado para a vitrine mais barata sem pedir. Recebi aviso de parcelamento sem ter perguntado nada. E quando disse que conhecia o dono, ninguém acreditou. Ele fez uma pausa curta. Voltei outros dias. Vi a mesma coisa acontecer com outras pessoas. Um senhor de bengala que ficou parado no meio do salão sem ninguém ir até ele. Uma mulher simples que foi embora sem ser atendida. Denise abriu a boca para falar. Eu não sabia quem o senhor era. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Ele perguntou tranquilo. Teria me atendido bem porque eu era o dono. Essa é exatamente a questão, Denise. Atendimento bom não é para dono, é para todo mundo que entra por essa porta. Ela ficou quieta. Patrícia olhava para o chão. Rafael continuava imóvel, mas agora com os olhos em seu Eurico. Não vim aqui para humilhar ninguém, seu Eurico continuou. Não é isso que eu sou. Mas preciso ser honesto. Essa loja vai mudar. A forma como se trata cada pessoa que entra aqui vai mudar. E a equipe também vai mudar. Denise levantou os olhos rapidamente. O senhor vai nos demitir. Não era uma pergunta. Era uma constatação dita com a voz um pouco menor do que o normal. Seu Eurico não respondeu de imediato. Olhou para ela por um momento. Depois olhou para Patrícia. Depois para Rafael. Tenho algumas coisas para resolver antes de tomar qualquer decisão definitiva. Ele disse. Hoje não é o dia das demissões. Hoje é o dia em que vocês ficam sabendo quem sou e o que espero daqui para frente. Ele se levantou, pegou o envelope do balcão e o guardou debaixo do braço. A loja continua funcionando normalmente. Clientes chegando, vocês atendem. A diferença é que a partir de agora eu estarei por aqui. E estarei vendo. Disse que hoje não era o dia das demissões. Cumpro o que digo, mas a decisão já está sendo tomada. Caminhou em direção à sala dos fundos, que era o escritório da loja. Parou na porta, girou a chave na fechadura pela primeira vez e antes de entrar, virou para os três. Rafael. O rapaz levantou os olhos. Pode vir aqui quando tiver um instante. E entrou. Denise e Patrícia ficaram olhando para a porta fechada. O silêncio entre elas era diferente do silêncio de antes. Antes elas compartilhavam piadas. Agora compartilhavam o mesmo peso no estômago. Você acha que ele sabe de tudo? Patrícia sussurrou.
Denise não respondeu, mas o rosto dela disse tudo. Lá dentro, Rafael entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Seu Eurico estava sentado atrás da mesa, com o contrato aberto na frente e uma caneta na mão. Levantou os olhos. Senta. Rafael sentou na cadeira do outro lado da mesa. Você ligou para mim na semana passada. Liguei. Ah, por que ligou? Rafael respirou fundo. Porque eu vi a senhora ir embora sem ser atendida e não fiz nada. E isso ficou me incomodando. Seu Eurico ficou olhando para ele por alguns segundos. Aquela mesma calma de sempre. Aquele olhar que pesava sem ser pesado. Você trabalha bem, eu vi. Rafael não esperava isso. Não disse nada. A menina e a avó na segunda-feira. Eu estava do outro lado da rua. Rafael olhou para ele. O senhor estava lá? Estava. Vi tudo. Silêncio. Não sei ainda o que vai acontecer com essa equipe, seu Eurico disse. Mas quero que você saiba que o que você fez importou, das duas vezes. Rafael assentiu devagar, sem saber exatamente o que aquilo significava para o seu futuro ali, mas sentiu que era real e que vinha de alguém que não dizia as coisas à toa. Pode voltar para o salão. Rafael se levantou, foi até a porta, colocou a mão na maçaneta. Então parou. Seu Eurico, pode falar. Bem-vindo à loja. Seu Eurico olhou para ele. E pela segunda vez em toda essa história, sorriu de verdade. Lá fora, Denise estava de pé atrás do balcão, com o olhar fixo na porta do escritório. Esperando, calculando, tentando entender o que aquela conversa lá dentro significava para ela. Não tinha como saber ainda, mas no fundo ela sabia muito bem. Nos 2 dias seguintes, a loja funcionou de um jeito diferente. Não era nada que desse para colocar o dedo e dizer o que havia mudado exatamente. A vitrine continuava a mesma. As peças continuavam as mesmas. O horário de funcionamento igual. Mas havia uma presença nova naquele espaço, e essa presença mudava o ar do lugar. Seu Eurico chegava cedo e ficava no escritório de manhã, estudando os números, entendendo o estoque, conversando por telefone com fornecedores. No início da tarde, saía do escritório e ficava pelo salão. Não interferia, não dava ordens, só observava. E todo mundo sabia que estava sendo observado. Denise sentia isso na nuca. Cada cliente que entrava, ela se movia mais rápido do que antes. Sorria mais, perguntava o nome, o que estava procurando, para qual ocasião. Estava fazendo tudo certo, tecnicamente. Mas havia uma rigidez no sorriso dela que qualquer pessoa atenta percebia. Patrícia estava quieta, mais quieta do que o normal. Atendia quando precisava, mas sem aquele jeito expansivo de antes, sem os comentários nos corredores, sem as risadas na copa. Rafael trabalhava igual, sem forçar, sem exibir, do mesmo jeito de sempre. Na quinta-feira de manhã, seu Eurico chegou mais cedo do que de costume. Pediu para que os 3 se reunissem no salão antes da abertura, com a loja ainda fechada. Sentou na mesma cadeira de antes, no centro do salão, e colocou uma folha sobre o balcão. Vou ser direto, porque é o único jeito que eu sei ser. Os 3 ficaram de pé do outro lado do balcão. Denise com as mãos cruzadas na frente. Patrícia com os olhos baixos. Rafael com os braços ao longo do corpo. Essa loja tem um nome, tem uma história de 30 anos e vai continuar tendo. Mas para isso, precisa de uma equipe que entenda o que significa trabalhar com pessoas. Não com clientes, com pessoas. Ele olhou para Denise. Você é uma boa vendedora, Denise. Tecnicamente, uma das melhores que já vi trabalhar. Você conhece o produto, sabe apresentar, sabe fechar. Isso é real e eu reconheço. Ela levantou os olhos, levemente surpresa com o tom. Mas você escolhe para quem usa esse talento.
E essa escolha tem um custo que vai além da comissão que você deixa de ganhar. Tem um custo humano. Eu sei disso, porque eu paguei esse custo. Denise não respondeu, mas algo no rosto dela mudou. Não era vergonha fingida, era outra coisa. Era aquele momento em que a pessoa para de se defender e começa a ouvir de verdade. Patrícia? A moça levantou os olhos devagar. Você deixou uma cliente ir embora sem atender. Uma mulher que tinha dinheiro para comprar, que queria comprar e que foi embora porque ninguém foi até ela. Isso aconteceu aqui, nessa loja, na semana passada. Patrícia abriu a boca. Eu estava ocupada com... Não estava, ele disse simples, sem crueldade. Eu sei o que você estava fazendo e você também sabe. Ela fechou a boca. Silêncio. Seu Eurico pegou a folha que estava sobre o balcão e a segurou com as duas mãos. Tomei uma decisão sobre essa equipe, mas antes de comunicar, quero que cada um de vocês saiba que essa decisão não foi tomada com raiva. Não foi tomada para me vingar de nada. Foi tomada porque essa loja merece ser melhor do que foi até agora. E as pessoas que entram aqui também merecem. Denise respirou fundo. Era visível que ela estava se preparando para ouvir algo que não queria. Denise, seu contrato não será renovado ao final deste mês. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam secos. Ela não ia chorar na frente dele, isso era claro. Patrícia mesmo. Patrícia abaixou a cabeça. Um silêncio curto, pesado. Vocês vão receber tudo o que tem direito, cada centavo, sem atraso, sem desconto, sem complicação. Saem daqui com a cabeça erguida e com o que é de vocês. Isso eu garanto. Denise olhou para ele. Demorou alguns segundos. Então falou com uma voz que estava no limite entre o orgulho e alguma coisa mais frágil. O senhor podia ter nos demitido no primeiro dia. Por que esperou? Era uma boa pergunta. Seu Eurico a encarou sem desviar. Porque queria ter certeza. Não demito ninguém com base em um dia ruim ou em uma impressão. Fiquei aqui, observei. Dei a cada um de vocês a chance de mostrar quem são quando sabem que estão sendo vistos. E cada um mostrou. Denise assentiu devagar. Não concordando com prazer, concordando com aquela honestidade difícil de quem sabe que o que ouviu é justo. Posso falar uma coisa? Ela disse. Pode. Eu me lembro do senhor, do primeiro dia. Eu me lembro de ter pensado que o senhor não ia comprar nada e ter agido com base nisso. Ela pausou. Eu errei. E não é porque o senhor é o dono. É porque qualquer pessoa que entra numa loja merece ser tratada direito. Eu sei disso, só não fiz. Seu Eurico ficou olhando para ela por um momento. Isso que você acabou de dizer vale mais do que qualquer desculpa. E vai servir para você no próximo lugar que trabalhar. Se você levar isso a sério, vai ser uma profissional melhor do que já é. Denise não respondeu, mas assentiu uma vez, firme. Patrícia não disse nada. Ficou com os olhos baixos até o fim. Seu Eurico dobrou a folha, colocou no bolso e se levantou. Rafael, o rapaz olhou para ele. Você fica com o aumento e com a responsabilidade de ajudar a montar a nova equipe. Preciso de alguém que já conhece a loja e que eu sei como trabalha. Rafael ficou quieto por um segundo. Eu fico, ele disse. Simples assim. Precisamos abrir em meia hora. Vamos nos preparar. Denise e Patrícia foram para a copa buscar seus pertences pessoais. A loja só abriria depois que elas saíssem. Seu Eurico havia organizado isso com antecedência, para que a saída fosse com dignidade, sem a exposição de clientes em volta. Quando as duas saíram pela porta dos fundos, sem drama, sem cena, seu Eurico ficou sozinho no salão por um instante. Olhou para as vitrines, para as peças que brilhavam sob a iluminação dourada, para o piso de mármore que Hélio havia escolhido 30 anos atrás com tanto cuidado. Uma loja bonita, que merecia ser tratada à altura. Ele tirou o celular do bolso e mandou uma mensagem para Hélio.
3 palavras apenas. Tá feito, amigo. Do outro lado, a resposta veio em menos de 1 minuto. Sabia que você ia saber o que fazer. Seu Eurico guardou o celular, foi até a porta da frente e girou a chave. A joalheria Cristal abria mais um dia, diferente de todos os outros. E lá fora, na calçada, a cidade seguia seu ritmo, sem saber que dentro daquela loja de vitrine dourada, um homem de cabelos brancos e camisa simples havia acabado de mudar tudo sem precisar gritar uma única vez. Faltava apenas uma coisa, a mais importante de todas. O presente de Mariana ainda não tinha sido comprado. Nos dias seguintes, seu Eurico mergulhou de cabeça na loja. Contratou 2 novas vendedoras, indicadas por Rafael, que conhecia gente do ramo e sabia quem trabalhava com seriedade. Fez as entrevistas ele mesmo, sentado na mesma cadeira do salão, com as mesmas perguntas para todas. Não perguntou sobre experiência em primeiro lugar. Perguntou como cada uma trataria um cliente que entrasse de chinelo. Perguntou o que fariam se uma criança chegasse sozinha querendo ver as peças. Perguntou como agiriam diante de alguém que não fala bem, que demora para decidir, que parece perdido. As respostas disseram tudo o que ele precisava saber. Rafael acompanhou cada conversa do lado, aprendendo mais sobre o novo dono a cada pergunta. Ia entendendo aos poucos que aquele homem não estava montando apenas uma equipe de vendas. Estava montando outra coisa, uma forma diferente de fazer o mesmo trabalho. A loja ganhou um ritmo novo, mais atento, mais humano. Numa manhã de sábado, 2 semanas depois de tudo aquilo, seu Eurico chegou mais tarde do que de costume. Rafael estava no salão com as 2 novas contratadas, Cláudia e Sônia, quando a porta abriu e o dono entrou. Mas dessa vez não foi direto para o escritório, foi para a vitrine central. Parou na frente dela com as mãos para trás, olhando para as peças expostas sobre o veludo escuro. Rafael se aproximou. "Posso ajudar?" Seu Eurico virou para ele com um sorriso no canto da boca. "Pode sim. Quero ver aquele colar ali, o da flor dourada." Rafael olhou para a vitrine. Reconheceu a peça imediatamente. Era o mesmo colar do primeiro dia. Continuava lá, no mesmo lugar, como se tivesse esperado. Pegou a chave, abriu o vidro com cuidado e colocou o colar sobre o suporte de veludo na frente do dono, sem perguntar se era para parcelar, sem apontar para outra vitrine, sem nenhum aviso que não tinha sido pedido. Seu Eurico pegou o colar com as 2 mãos e ficou olhando por um bom tempo. Era exatamente o que ele havia imaginado naquele sábado, semanas atrás, quando entrou pela primeira vez naquela loja com uma sacola de mercado no braço e um presente em mente. Simples, elegante, com aquele brilho suave que não precisava gritar para ser bonito, igual a algumas pessoas que ele conhecia. "Esse é para minha filha", ele disse. "Ela faz 50 anos essa semana." 50 anos, Rafael repetiu com um sorriso genuíno. "É uma data e tanto." Ela merece o melhor que tem aqui. Esse é um dos melhores que temos." "Eu sei." Rafael embrulhou o colar com o mesmo cuidado que havia embrulhado a aliança do Senhor da Bengala. Escolheu uma caixinha azul com laço dourado, colocou dentro de uma sacolinha com o nome da loja estampado na lateral e entregou ao dono com as 2 mãos. Seu Eurico olhou para a sacolinha por um instante. Aquela mesma sacolinha azul que semanas atrás ele havia desejado poder carregar para casa. A mesma, com o mesmo nome da loja estampado. Só que dessa vez era dele. Pagou sem desconto, sem usar nenhuma vantagem de dono. Rafael foi registrar a venda no sistema e seu Eurico ficou parado perto do balcão, com a sacolinha na mão, olhando para o salão, para as vitrines iluminadas, para as novas vendedoras atendendo com atenção e paciência, para Rafael conferindo o recibo com aquele cuidado de quem leva o trabalho a sério,
para o piso de mármore que brilhava mais do que na primeira vez que ele havia pisado ali, ou talvez fosse a mesma coisa e quem havia mudado era ele. Era uma loja bonita, sempre tinha sido. Só precisava de gente que fizesse jus a ela. No sábado à tarde, seu Eurico foi até a casa da filha. Mariana o recebeu na porta com aquele abraço dela que não mudou desde que ela tinha 10 anos. Apertado, demorado, o tipo de abraço que diz mais do que qualquer palavra. A casa estava cheia, alguns amigos, a família próxima, mesa posta, aquele cheiro de comida que ele gostava de associar com os momentos em que tudo estava certo. Ele ficou até o fim da tarde. Riu muito. Contou histórias que todo mundo já conhecia, mas que ficavam melhores com o tempo. Comeu mais do que devia e não se arrependeu. Quando a festa foi esfriando e as pessoas foram saindo, Mariana foi sentar do lado do pai no sofá. Os dois ficaram um tempo assim, sem precisar falar. Foi então que ele tirou do bolso a caixinha azul e colocou na mão da filha. Ela olhou para a caixa, olhou para ele. Pai, abre. Ela abriu devagar, com aquele cuidado de quem quer guardar o momento. Quando viu o colar, ficou quieta por alguns segundos. Pegou com cuidado, segurou na luz, olhou para o pingente em formato de flor. É lindo, ela disse com a voz um pouco diferente. Onde você comprou? Seu Eurico sorriu. Numa joalheria que eu conheço. Mariana colocou o colar no pescoço, foi até o espelho do corredor e ficou olhando por um instante. Então voltou e sentou do lado do pai de novo. Me conta uma coisa, ela disse. Como você está de verdade? Ultimamente você está diferente, mais leve. Ele pensou em contar tudo. A joalheria, a sacola de feira, Denise, o banquinho da praça, Hélio, o contrato, Rafael, as 2 semanas observando, o presente que quase não foi comprado e que estava agora no pescoço dela. Olhou para a filha, para o colar brilhando suave no pescoço dela, para o sorriso dela, que era igualzinho ao da mãe que havia partido anos atrás. Aconteceu uma coisa, ele disse, que me lembrou quem eu sou. Mariana franziu levemente a testa. Alguém te desrespeitou? Tentaram. E o que você fez? Seu Eurico ficou quieto por um segundo. Então respondeu com a simplicidade de sempre. Fiz o que sempre faço. Fiquei quieto, pensei bem e tomei a decisão certa. Mariana olhou para ele com aquele olhar que as filhas têm quando admiram o pai sem conseguir dizer em palavras. Então encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada pelo colar, pai. Obrigada por existir, minha filha. Lá fora, o sol estava descendo. A rua quieta. A vida seguindo com aquela honestidade simples das coisas que não precisam de barulho para ser grandes. A sacola de mercado fez eles acharem que sabiam tudo sobre ele. Não sabiam nada. Às vezes, a gente acha que conhece uma pessoa só pela aparência, pela roupa, pela sacola que carrega, pelo jeito simples. Mas a verdade é que respeito não deveria depender disso. Cada pessoa que entra por uma porta merece ser tratada com dignidade, sem exceção. E eu quero saber de você. Você já viu ou viveu algo parecido com essa história? Conta aqui nos comentários. E se essa história te fez refletir, deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal. Fue el equipado y todo, pero es que no entiendo qué crees. ¿De qué estás hablando? ¿Pero de qué estás hablando? Necesito una vaca. Skin on skin, the separation and the composition. No. I like you hurt me. I love and hurt me. I should stay.
like you have me. Voy a encontrar una vaca y ¿saben qué voy a hacer? Me voy a devolver a donde estaba yo al principio. Es que no sé decir que no. Pushing on my buttons with no hesitation. Pass me up. Pass me up. Hesitation. Hola, Lucho Puentero, ¿cómo estás? Me costó, lo siento. Luchoso, ¿cómo? ¿Qué? Cashew. Oli, ¿cómo estás? No encuentro ni una sola fucking vaca. ¿Cómo es posible esto? No tengo ni idea. ¿Me robó algo? Cabrona de remil cojones, ¿qué me robaste? No, ven, baja, 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 baja. Baja nomás, atrévete a bajarte, atrévete. Atrévete porque te rajo el cuello. Baja. ¿Qué tiene? ¿O es su pelo? Bueno. Necesito una vaca. ¿Cómo va a ser tan difícil encontrar una vaca? Solo una te pido. Benita, hija, le están preguntando cosas, responda. ¿Qué cosa? ¿Qué? Pero a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me está preguntando? Pero es que se sube muy rápido el chat, pues no se alcanza a leer. Se sube el chat y no alcanza a leer. ¿Qué dijiste? Ya, pues... Ya, como son, yo siempre los leo. Ya que son pesados, ¿saben qué? No los voy a leer. Porque se ponen pesados conmigo. Acá hay un chancho, pero necesito una vaca. Ya, no me gustan esas bromas. Ya, chao, no les voy a responder más. No les voy a hablar. La ley del hielo. Estas me darán. No me dio. Pero me sirvió por lo menos para... Para... la cama. Porque no tengo un spawn definitivo, entonces aparezco en el spawn cuando me muero. Y no es la idea. Hey man. Oh, I like my... ¿Me puedo comer esto? Hey man. Why you always coming running to me? Bitch, if I want to, I will. Bitch, I want to, I will. Lolo Montero, muchas gracias por ese follow. ¿Cómo estás?
A ti sí te voy a leer, a los demás no, porque le estoy haciendo la ley del hielo. Ok. Sí, están castigados. La única que le voy a responder a Lola Montero. Porque, porque no me defendieron. Y todos estuvieron de acuerdo en que yo no los leía cuando sí los leo. Así que ya no los voy a leer. Les voy a dar en el gusto y no los voy a leer. Así de simple. No sé, andan diciendo que no los leo, que cuando los he leído, que yo no les leo el chat y no sé qué, que se me subió la fama ahora. Ahora sí. Ahora sí se me subió la fama y ahora sí no les voy a responder. ¿Con quién estás jugando? Estamos jugando en un servidor, en un SMP que se llama Sunveils. Eso es un servidor con muchos streamers. Y siguen con su bromita. Siguen con su bromita, los voy a seguir ignorando. Ustedes están manifestando eso. Porque ustedes dicen, ay, somos puros números. Ay, no sé qué. Y esto, que esto otro. Entonces no les voy a hacer caso. Esa va a ser la última que les voy a leer. Para darles contexto. No, porque no es que no hayan hecho nada. Es que ustedes avalan esos chistes de ay, que la Coveni no nos responde nunca. No, si la Coveni nunca lee el chat. Les voy a hacer caso entonces y no voy a leer el chat. Así de simple, se acabó. Me estoy dando la vuelta. Bueno, a ver si encuentro una vaca por ahí. Y siguen, y siguen, y si siguen, yo voy a seguir cumpliendo el rol que ustedes quieren que... Me gusta aquí, no está tan cerca del... Bueno, sí, está bastante cerca. No los voy a banear, tampoco se merecen baneo, ha sido un chistecito entre... Pero igual. Porque no es mi culpa que el chat se suba y no alcanza a leer. Y ustedes lo dicen como si fuera mi culpa. Lavarte el anillo.